Olá, eu sou Roberto Alves, sou professor na Universidade Evangélica de Goiás e estou aqui para falar um pouquinho da trajetória da minha vida e da minha família. Quero começar falando sobre a questão dos sofrimentos e dos desafios que marcaram a minha vida, a vida dos meus pais, dos meus irmãos. Eu nasci de pais agricultores do sudoeste goiano e que vivenciaram a realidade pós-abolição no Brasil, no período que a gente fala da mecanização das lavouras. As pessoas, as famílias negras que foram libertas do período de escravidão no Brasil, elas foram mais ou menos acomodadas na fazenda, muitas delas continuaram nessas fazendas, e é nessa realidade que meus pais nasceram e criaram, 5 dos 7 filhos. 5 dos 7 nasceram nessas fazendas e os outros 2, eu e mais o meu irmão mais velho, acima de mim, nós já nascemos em Goiânia, capital do estado de Goiás. Então meus pais vivenciaram essa realidade de nascer nas fazendas, netos, bisnetos de pessoas que foram escravizadas, como o caso dos meus bisavós, e também meus avós e meus bisavós, e eles cresceram e conviveram, de certa forma estavam mais ou menos acomodados. Não havia dignidade humana, da forma que nós entendemos uma dignidade humana, das pessoas terem direito a ter um salário digno, a ter liberdade de ir e vir, a se sentirem realmente como pessoas humanas, dentro de tudo os direitos que cerca. Mas quando acontece a mecanização das lavouras no país e no estado de Goiás, essa massa de mão de obra negra, elas então são empurradas para os centros urbanos. E aí é onde que meus pais vêm para a capital de Goiás, Goiânia, sem serem alfabetizados, sem serem qualificados para trabalhar no mundo urbano, uma vez que só sabiam trabalhar na lavoura, e aí desenvolve todos os problemas que afetam muitas famílias, especialmente de famílias negras, com a realidade de sobrevivência no mundo urbano. Meu pai, ele se tornou dependente da bebida alcoólica, dependente químico, e também dos 7 filhos, 5 tornaram dependentes de bebida alcoólica e de outras drogas, entre eles eu sou o caçula, só uma irmã minha e um outro irmão que não tiveram problema com a dependência química. E aí aquela pobreza, E apesar de estarmos numa cidade, Goiânia com aquela pujança, o estado de Goiás com a capital bem próxima, Brasília, a capital federal, e Goiânia naquela pujança no final da década de 1950, início da década de 1960, mas famílias extremamente pobres. E aí, com a realidade de sobrevivência que a vida urbana permitia para uma família tão numerosa. Eu lembro que a nossa casa, uma casa de adobe, aquele tijolo feito artesanalmente, só com base de água e barro, e por muitos anos eu tenho lembranças, não sei exatamente com quantos anos ainda que eu vivi nessa situação. A nossa casa era 2 cômodos, era uma cozinha com um fogão a lenha e um quarto onde dormia o meu pai, a minha mãe, o meu avô, os meus avós maternos se juntaram a nós, a minha avó e meu avô materno. Então num quarto dormia 2 casais, que eram os nossos avós, e os meus pais e a filharada toda. E meu pai um homem muito violento, por conta de toda essa realidade que marcava, de ver os filhos também dependentes de drogas. Minha mãe muito doente, minha mãe sempre teve as gravidez com muitas complicações, inclusive a minha, um problema de pré-eclâmpsia. Quando eu nasci, inclusive as histórias que são narradas, minha mãe
teve uma crise convulsiva na hora do parto, quase que comprometendo aí o meu nascimento, e desenvolvi, juntamente com outros irmãos meus, problema de epilepsia, né? A gente chamava de convulsão. Então, marcado com muita pobreza, muito preconceito. Se hoje a gente vive num mundo onde as pessoas chamam jogadores negros de macaco, jogam banana, onde que os negros eles são mais vítimas de tanto preconceito, às vezes de uma ação policial truculenta, às vezes baseado só na cor, naquela época então a coisa era muito mais intensificada. Então assim, são situações que muitas vezes eu me vi desesperado da vida. Eu, por exemplo, eu não cometi suicídio e não dei cabo da minha vida por falta de coragem, não conseguia, né? Mas era a única alternativa. Preto, pobre, drogado, né? Sempre pratiquei pequenos furtos e às vezes alguns de maior relevância. Então essa foi a nossa vida, foi marcada por muita situação. Eu me lembro que eu até costumo brincar, né, que eu nunca reprovei, porque eu sempre parava antes de concluir os meus estudos. Eu consegui ir até a 7ª série, né, hoje 8º ano, e parei de vez porque a dependência química não me permitia mais. Eu trabalhei por muitos anos ainda, comecei a trabalhar muito cedo, e trabalhei por um bom tempo, mas chegou uma altura que a dependência química não me permitia mais, né? Eu já não conseguia muitas vezes comprar um cigarro de maconha, e aí eu parti para os furtos, e dos furtos depois, por último, a mendigança nas ruas, né? Porque a gente chama, você vê hoje as pessoas às vezes pedindo, né, no semáforo um donativo. Na década de 70 a gente chamava isso de mangueador. Então eu, por muitos anos eu mangueei nos semáforos e às vezes pedia comida nas casas das pessoas. Então uma vida mesmo de situação de rua e toda aquela violência. Meu pai era muito agressivo. Meu pai chamava todos nós por apelidos, né? Todos os dias ele tinha uma crise assim, violenta, que ele começava a xingava a minha mãe, né? Espraguejava tudo, falava que a vida dele era uma desgraça, por tanto filho que ele tinha, por tanta miséria, filhos envolvidos com vício, e ele também. Então era assim uma sessão diária de xingamento. Eu lembro que ele chamava todos nós, os filhos, por apelidos, né? Cada um por um apelido. E eu me lembro que eu escrevi um livro, né? Depois eu até quero... Está à disposição aqui na universidade, na biblioteca, ele de forma impressa, né? E também hoje ele pode ser encontrado e está disponibilizado. Eu acho que a gente vai ter algum canal de comunicação e está de forma de e-book também. Então ele dá o nome, o meu apelido dá o nome do 2º capítulo, que é Ovo de Pele. Meu pai xingava, falava de todos, falava assim, esse ovo de pele, que era eu, né, é o pior de todos eles. Então assim, muito desespero, muita tristeza, muita pobreza, muita violência, né? Meu pai nos surrava com qualquer coisa que ele achasse, um pedaço de pau. Então uma situação muito complicada mesmo. Agora, uma coisa interessante, eu costumo dizer que a minha vida e a minha reabilitação, a minha restauração, não só minha, mas também do meu pai e dos meus irmãos, é muito marcada por algumas instituições. Eu destaco 3 instituições na minha vida, né? Essas 3 instituições são muito marcadas na minha vida. A primeira delas é uma igreja evangélica, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Goiânia, ali na rua 68. Ela tinha uma congregação no setor universitário, que hoje é uma igreja, e na época eles desenvolveram um ponto de pregação na minha casa. Minha casa é tipo no setor sul, na região do setor sul, região chamada Invasão do Córrego do Botafogo, do setor sul, e ali tinha várias famílias negras, eram cerca de 8 famílias de pessoas negras que estavam ali naquela região, que tinha muitas pessoas ricas, pessoas em condições e que davam trabalho
né? Era capinar lote, era passadeira, de lavar roupa, de empregado doméstico, essas coisas todas, lavar carro. Então aquelas famílias ficavam ali. E a igreja presbiteriana começou a fazer um trabalho ali. Eu me lembro, né? Eu era criança, mas eu lembro de algumas mensagens, usava o franelogo ainda para dar as mensagens deles. Eles falavam assim, olha, vocês, eu sei que eles ouviam isso de nós, né? É preto, é pobre, estão ligados ao vício, mas Deus tem vocês como pessoas dignas, como vocês seres humanos. O ser humano, ele tem dignidade diante de Deus. E a vida de vocês pode ser melhor. É possível mudar. Esta era a mensagem que a igreja presbiteriana dava para nós e para aquelas famílias que moravam ali, na sua maioria, enfrentando situação semelhante à nossa, com muita dependência química. E aquela mensagem sempre me perseguiu. Eu continuei na minha dependência química, meus irmãos também. Eu comecei a usar droga, o meu primeiro cigarro de maconha, né, foi aos 11 anos e eu fui até os 18 incompleto, né, 17, quase 18 anos. E esse trabalho, a igreja presbiteriana, além de dar essa mensagem, ela desenvolvia trabalho ali, jogral, peça para criança, né, peças infantis, e na época de Natal ela estava presente, aquela coisa, fazia aquele trabalho ali chamado trabalho evangelístico. E depois, quando eu estava já prestes para completar 18 anos, numa situação assim, de miséria total, de desespero total, foi quando um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, ele foi alcançado pelo Movimento Jovens Livres, que é uma comunidade terapêutica, isso em 1981. E 2 meses depois eu fui, depois foi mais um outro irmão meu, né? E depois mais um outro irmão e a minha irmã. Nós somos 5 homens e 2 mulheres, né? Minha irmã faleceu no ano passado em decorrência de Covid. Então hoje eu tenho uma irmã, essa irmã que não teve problema de dependência química, mas essa minha irmã que faleceu, ela teve uma dependência muito pesada também. E ela foi para o Movimento Jovens Livres, na Casa Feminina, e os 4 filhos, né, eu mais 3 irmãos, nós fomos então reabilitar no Movimento Jovens Livres. No Movimento Jovens Livres ali foi onde eu passei durante 1 ano, depois eu continuei morando, né, trabalhando, desenvolvendo um trabalho voluntário, né, com outras pessoas durante 14 anos. Durante 14 anos eu trabalhei no Movimento Jovens Livres, ajudando outras pessoas. Essa dignidade que foi falada lá atrás pela igreja presbiteriana, eu me lembro que em um momento crucial da minha vida, que começou a minha reabilitação, eu lembro que um dia de muito desespero, eu fui na porta de uma igreja católica e falei, Deus, Senhor, existe, Senhor, me tira disso, me tira dessa situação. E foi logo depois, eu recebi uma carta da minha irmã, dizendo que meu irmão já estava nos Jovens Livres e eu também me ingressei. E daí essa dignidade que foi falada, do amor de Deus, que Cristo, né, numa ação totalmente transcendente, assim, inexplicável até muitas vezes numa lógica humana, e que Ele nos dava essa dignidade humana, e essa dignidade humana nos levaria também a alcançar outras pessoas. Então, fiquei ali no Jovens Livres durante 14 anos. Posteriormente, tive a oportunidade de criar uma ONG chamada Gente Livre, que trabalhava especificamente com prevenção, não só a reabilitação. E, por último, a terceira instituição, que é a Associação Educativa Evangélica, especialmente por meio da Uni Evangélica, na época Faculdades Integradas, depois Centro Universitário e agora Universidade Evangélica de Goiás. Então, a primeira instituição fala-me do amor de Deus que poderia nos transformar em pessoas dignas, né? Nós éramos dignos do amor de Deus. A segunda instituição, ela me reabilita, ela realmente trabalha ali, uma instituição especializada na reabilitação da dependência química. E, por último, a Uni Evangélica foi quando eu consegui, então, restabelecer fazer amizade, fazer as pazes com os estudos. Eu conheci o Carlos Mendes, né, hoje reitor da Universidade Evangélica. Na época ele era um deputado, mas já tinha ligação, tinha até sido presidente aqui
da Associação Educativa Evangélica, ele conheceu o meu trabalho e me convidou para, quando ele veio para cá, né, assumir a direção geral e hoje ele é reitor, ele me convidou para a gente trazer um projeto. Eu trouxe um projeto, na época chamado Projeto Antidrogas, hoje é o programa Univida, que atende a atenção à dependência química e prevenção ao uso de drogas aqui na Unievangélica. Hoje eu coordeno, né, o programa Univida, hoje eu desenvolvo um trabalho também voltado à população negra, aos discentes negros, pelo NEAB. Hoje eu tenho essa oportunidade de trabalhar. Eu concluí o meu ensino médio, fiz o curso de Ciências Sociais, né, pela antiga Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, aqui na Unievangélica. E depois eu iniciei o meu mestrado na UFG, na Faculdade de Sociologia da UFG, na Universidade Federal de Goiás, e terminei o meu mestrado aqui. Posteriormente eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em política sobre drogas. Posteriormente voltei na UFG e fiz uma outra pós-graduação em História da África. E atualmente eu estou fazendo curso de psicologia, graduando, já quase concluindo. Sou pai de um casal de filhos, né? Minha filha hoje já é casada, tem um genro que a gente considera como filho também, e vivo uma vida de dignidade humana. E essas três instituições são instituições cristãs evangélicas. Três instituições cristãs, e as três instituições trabalharam com a minha família e comigo. Hoje meus irmãos todos são reabilitados. Meu pai, ele já faleceu, mas partiu, né, com experiência com Cristo também. Então essas três instituições cristãs que nos falaram dessa dignidade que nos alcança como pessoas dignas, e que também nos leva a alcançar outras pessoas.